Estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Gabriel Cunha, para falar sobre obras, para falar sobre BR-386 e especialmente sobre uma etapa que foi finalizada hoje, a questão da detonação de rochas, foi no quilômetro 341, na altura do bairro Conventos, e que mais uma vez gera aquele desconforto. Tem já também as vias laterais sendo liberadas para o tráfego de veículos. Explicar o que vai acontecer especialmente nessa localidade, mas tem tantas outras, com obras acontecendo aqui na nossa região, especialmente entre Lajeado e Estrela. Gabriel, bem-vindo à nossa programação, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Tudo bem? Então, hoje é um marco muito importante, né? A gente concluiu hoje, então, a última detonação naquele trecho do 341, né? Que demonstra aí já o andamento e como estamos o ritmo de obras, né? Então, na semana retrasada, nós fizemos a liberação das duas vias marginais, Marginal Norte e Sul, que tinham esse fim, né? O serviço nas marginais, ele foi dado como prioridade, né? Para que a gente pudesse entrar logo no tronco da rodovia, que é o trecho que nós estamos trabalhando agora, né? Então, se for perceber hoje no dia a dia do campo ali, avaliando, nós estamos na rodovia trabalhando naquela região até ali o 342, avançando bem naquela região, e estamos, né, depois da detonação agora, vamos iniciar a última obra de arte que nós temos que fazer, a última ponte que nós temos para trabalhar na região da duplicação de Lajeado. Então, um marco também extremamente importante. Na semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer a regularização daquele local e já iniciar com a obra de arte, né, com a ponte propriamente dita. Ali nós temos uma passagem inferior, né, então é uma obra de arte que nós vamos fazer, a última que nós vamos atuar, né, naquela região. E essa obra de arte, ela também resulta em implicações no trânsito? O que vocês preveem na questão transtornos de trânsito? Então, essa é a parte positiva naquele local. Nós, com as vias marginais liberadas, então, tudo que a gente vem trabalhando, né, a gente com certeza gera, às vezes, alguns transtornos, né, totalmente calculados, né, mas naquele local a gente trabalhou nas vias marginais exatamente para isso. Com as vias marginais liberadas, nós teremos agora algumas interrupções na própria via marginal para algum serviço específico de pintura, limpeza, né, mas a rodovia vai estar rodando pelas marginais. Quando nós atuarmos no tronco e estamos trabalhando, a nossa praça de trabalho vai ser a própria rodovia. Então, o tronco da rodovia, o eixo da rodovia vai ser a nossa praça de trabalho. Aquele viaduto que nós vamos fazer é um viaduto um pouco diferente dos demais. É um viaduto que nós vamos moldar ele totalmente em loco. Então, a gente vai estar fazendo um radier, uma laje, né, naquele local. A gente está, por isso que foi feita a detonação, nós vamos levantar esse viaduto diretamente sobre a rocha, né, ali é um local com rocha sã. Então, depois da detonação, vamos fazer a limpeza e ele vai ser todo moldado em loco. Então, uma laje de radier, umas paredes em concreto e depois a laje em cima, né, também moldada em loco. Então, o transtorno para aquele viaduto ele vai ser mínimo, né, para a rodovia. Haverá algum transtorno de entrada e saída de caminhões, porque é inerente da atividade, né, nós, depois da atividade do viaduto, né, e junto com ele, nós vamos estar fazendo as atividades ainda de drenagem, pavimentação, terraplanagem, que é o que nós estamos fazendo hoje naquela região. Então, vamos trabalhar com todas essas atividades ao mesmo tempo. A obra de arte vai estar sendo construída e as outras atividades vão estar ali em desenvolvimento ao mesmo tempo. Menos mal que não vai ter interferência grande no trânsito, que a gente sabe que isso gera bastante problema. O ponto exato desse viaduto é ali, praticamente onde tem aquele acesso para o bairro Conventos, é no mesmo local, ali próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal? Isso, exatamente. Um pouquinho mais para frente, sentido Soledade, né? Bem no eixo, onde nós lançamos as duas marginais, a gente ficou com um eixo ali, né? Exatamente onde vai ser feita a passagem inferior. O nível da passagem inferior vai ser o mesmo nível que nós estamos com as duas marginais. Ele vai ser ali a gente vai fazer uma rotatória, um giro ali, né? Então ela tem essa função, ela vai ter a função de um retorno naquele local. E então ele vai ser bem nesse eixo entre as duas marginais. Hoje as duas marginais já estão praticamente prontas. Então, né, a parte de CBUQ está pronta, já está liberada. O que nós vamos fazer ali é algumas calçadas, algumas drenagens que vão estar ainda em execução naquele local. E qual é o tempo estimado para essa parte estar concluída? Então nós iniciamos agora em dezembro, iniciaremos a obra de arte, né? Uma obra de arte ela tem um tempo mínimo, né? Porque é uma atividade entre concreto, forma e aço, né? Então ela tem uma química, ela precisa aí, né, de resistência para que a gente possa avançar com as próximas etapas. Então a gente estima aí entre 4 e 5 meses para que aquela obra de arte esteja pronta, né? Após a obra de arte, vem os outros dispositivos que são necessários, outras atividades, outras disciplinas, né? Que entra aí a parte de pavimentação principalmente, defensas metálicas, pintura, placas, né? Que são aí os acabamentos e a finalização daquele trecho. Última grande obra de arte, então. Nesse
nesse perímetro, Lajeado, Marques de Souza. Exatamente. Então, por isso que falei anteriormente, é importante, né? A gente está iniciando essa última obra de arte. É um marco para a duplicação. Todas as outras obras de arte já estão em desenvolvimento, né? Algumas delas já mais adiantadas, outras menos, né? Mas aquela obra de arte, ela precisava desse serviço que foi realizado. Nós precisávamos liberar o trânsito daquele local, né? Hoje o nosso trânsito passava, né? Até semana passada, em cima de onde nós vamos fazer a obra de arte. Então agora a gente consegue iniciar essa obra. E essa foi a última detonação de rocha também nesse trecho. Exatamente. Para Soledade, isso é outra história, mas entre Lajeado ou Estrela e Marques de Souza foi a última. Exatamente. Quantas foram, Gabriel? Total? Aí a gente tem aí um aproximado de 200 detonações, então a gente pode trazer depois esse número, né, com assertividade, mas aí de 200 detonações que nós tivemos hoje, graças a Deus, é a última, né, gera esse transtorno, né, gera esse impacto, mas ele é muito importante. E esse impacto que gera também, ele é inerente totalmente à segurança do tráfego, né. É muito importante pontuar que tudo que é feito, né, na rodovia, desde a sinalização ostensiva que nós temos, né, desde a quantidade de placas, ela é para trazer segurança ao usuário. Então, o dia a dia da rodovia ele tem que estar seguro, né? Então, porque nós fizemos várias atividades noturnas, né? Lançamento de vigas, às vezes até algumas obstruções ali na rodovia Alberto Pasqualini, né? Principalmente no período noturno, alguns diurnos, porque algumas atividades não são possíveis fazer noturno, né? Mas, assim, é em função da segurança, né? O intuito principal é um dos valores da CCR, é a segurança, né? Então, essa última detonação, ela é determinada pelo plano de fogo, um raio mínimo de trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que paralisar a rodovia aí em torno de 1 hora para que a gente possa fazer essa atividade com segurança. Lembro bem quando fui a Marques de Souza na primeira detonação, mas agora nem sei quando foi, não sei se você tem a data também de como iniciou. E essas detonações são todas previstas antes ou conforme a obra vai andando, vocês vão identificando a necessidade? Essa detonação ela já é prevista lá no projeto, né? A gente faz as sondagens, né? O projeto inicia com várias sondagens na rodovia, onde a gente consegue verificar o que é solo, o que é rocha, né? O que é material de terceira categoria, que a gente chama. Então isso já é previsto anteriormente. O volume e a assertividade da data, ela é dada no cronograma executivo, isso já mais no momento de obra, realmente. Então já era previsto mais ou menos esse número de detonações lá no início. Exatamente. Então a gente fica feliz com essa finalização das detonações nesse nosso trecho aqui de duplicação. Gabriel Cunha, ele que é coordenador de engenharia da CCR Via Sul, para ficarmos ainda nesse trecho entre Lajeado e Marques de Souza, ou se quisermos até ampliar até Estrela, porque me parece que o prazo é o mesmo. Segue sendo final do primeiro semestre para concluir a duplicação de Marques a Lajeado e a terceira faixa também entre Lajeado e Estrela? Perfeito, Ricardo. É o nosso objetivo, nossa meta, estamos trabalhando para isso. Né? Então, por isso que várias vezes o usuário está rodando na rodovia e percebe aí que nós estamos atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Né? E vem algumas perguntas, por que atuar ali, depois, né, abrir um novo trecho, que é o trecho que nós estamos atuando agora na região de Convento? Isso se dá em função de um cronograma. Né? Então, todo o caminho crítico da obra ele é pautado em cima de um cronograma, alinhando todas as atividades que são prioritárias. Né? Então, a gente está trabalhando com certeza nas áreas prioritárias. Né? E também uma segunda alternativa, como a gente trabalha, sempre tentando liberar o máximo de trecho que já estava pronto ou praticamente pronto para concluir. Um trecho como Forquetinha, né, que nós estávamos ali com ele, né, praticamente finalizado, então fomos lá e concluímos o retorno também em nível. Então a nossa meta é liberar o que já é possível liberar e trabalhar nas áreas que nós temos de prioridade dentro do cronograma executivo da obra. E esse prazo de março aí é liberar tudo de vez ou pode acontecer uma liberação gradual antes desse prazo? E esse primeiro semestre, né, que vai até junho, a gente vai liberar algumas obras graduais, com certeza. Então estaremos aí liberando alguns viadutos, alguns acessos, né, tentando sempre antecipar ao máximo e levar, né, já diretamente para o usuário. Como a gente fez no retorno em nível, né, estamos ali gramando ele agora, concluindo alguns detalhes, mas já liberamos para o usuário desde aí da metade do mês de novembro. Março é o prazo para a ponte do Rio Taquari, né? Que já chega aqui, pergunta, inclusive, né? Da nossa audiência. Já que vão falar com o engenheiro da CCR, não esquece de perguntar porque ainda não começaram as obras de reforma da ponte do Rio Taquari. Já faz 3 meses que estão tirando galho e hoje, para variar, uma via para cada lado. Tá uma tranqueira em Lajeado, tá no trevo depois do shopping. O Arione Renner que manda aqui o recado no 999787885. Vamos atualizar, porque a última entrevista que a gente fez, Gabriel, foi contigo mesmo, no dia 25 de outubro, ou seja, um mês atrás, você dizia que janeiro, ou final do ano, né, final de dezembro, para início de janeiro, é que vai começar uma velocidade maior na obra da ponte do Rio Taquari. Segue essa previsão? O que a gente pode falar de estimativa? Né, se segue sendo março também a liberação?
Perfeito, Ricardo. Então, a gente segue com o mesmo prazo, né? Estamos intensificando as obras, como já havia falado anteriormente. Se percebeu hoje embaixo do Taquari ali, nós estamos com uma ampliação do nosso canteiro de obras, né? Que ele vinha lá desde do Arroio Boa Vista, né? Estamos aumentando ele para essa obra na parte embarcada, né? Então, aí, durante a semana que vem, nós estaremos, como tinha dito anteriormente, começo de dezembro, estaremos trazendo já as balsas e as perfuratrizes que vão fazer o reforço. Só que para essa atividade é necessário o que a gente fez até agora, né? Que são as investigações e as limpezas, né? A gente vem aí com equipes fazendo uma reversão ali de mergulhadores para que a gente possa iniciar a parte do reforço da estrutura. Então iniciaremos sim aí agora o reforço da estrutura. É uma continuidade ao que já vem fazendo, né? Então a gente fez vários reforços dentro da estrutura, como eu falei, né, em outras entrevistas passadas. Fizemos o reforço da mesoestrutura, né, da parte de pilares, de vigas, fizemos aí a limpeza, né, a investigação e os monitoramentos que foram feitos anteriormente, deram respaldo para o projeto que a gente fez, né, um projeto de reforço. Estamos trazendo balsas específicas e perfuratrizes para começar a parte embarcada. Mas são atividades que têm que ser feitas, né, numa linha do tempo. Né? Não é possível iniciar direto dentro d'água, sendo que a gente tem muitos galhos, ou até mesmo o próprio projeto executivo não esteja pronto. Né? Esses galhos, que era uma quantidade absurda, né, que a gente viu nas imagens na enchente, eles ainda estão sendo retirados, então? Sim. Então, até isso é importante. Nós não vamos estar com ele 100% para iniciar a parte embarcada, não. Nós vamos estar ele aí 60%, 70% e a gente já vai iniciar com as balsas, porque são atividades que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia, né? Quando a gente leva isso para um planejamento de obras, para um cronograma, a gente sempre tenta linkar o que é possível trabalhar ao mesmo tempo. É o que a gente está fazendo. Estamos trazendo balsas, mesmo com as outras atividades em acompanhamento. Né, as balsas vêm de qual local? As balsas vêm de São Paulo, né? É uma empresa especializada nesse fim. São poucas empresas no Brasil que fazem reformas dessa monta. Então a gente está trazendo uma empresa específica, né? Gabriel, circulam algumas imagens de baixo ali da ponte do rio Taquari. E elas, para quem é meio leigo, assim como eu, elas preocupam um pouco, porque mostra rachadura nessa estrutura, para tranquilizar um pouco a comunidade. Né? Fala do que se trata e qual o perigo que tem ou que não tem, ou por que está demorando, se tem a ver com isso, né? Dessa estrutura que me parece que não vai ser mais aproveitada, né? Isso, então o que a gente tem, né, e o que a gente já trouxe em outras vezes para vocês e para a mídia, né, a gente teve problemas, né, com tudo que aconteceu com as enchentes de maio, né, a gente tivemos grandes problemas nos tubulões. Os tubulões são estruturas antigas em concreto armado, que com a velocidade das águas, principalmente com galhos e tudo que aconteceu, com balsa, né, tudo que ocorreu, elas tiveram significativas rupturas, significativas tubulões é o que trincas. fica debaixo da água. Isso. São quantos metros de profundidade? Nós temos aí o calado entre 9 e 11 metros, né? Um dos apoios ele tem 9 metros e outro tem 11 metros. Então imagina que toda essa coluna d'água de 11 metros, né, ela passou com uma velocidade gigantesca, com vários galhos e outras coisas que vieram junto com a enchente. Isso causou, né, uma severa algumas rupturas, algumas trincas nesses tubulões. Então toda a investigação que a gente fez foi a gente avaliar qual era a melhor alternativa. E a melhor alternativa é reforçar. Então é fazer novas estruturas ao entorno, né, para reforçar aí o Taquari. Então ele é seguro porque nós nós deixamos aquela pista, né, a pista, né, sem utilização, estamos utilizando só a outra pista da rodovia. Também chega um questionamento aqui do Gilmar, ouvinte. Boa tarde, tem alguma novidade para quem mora no bairro Florestal ter acesso para a passarela do shopping? Não tem rua lateral e nem calçada entre os trevos, é o que pergunta aqui o nosso ouvinte. São obras também que estão dentro do nosso cronograma que nós estamos aí atuando, né? Se for ver, nós já iniciamos algumas outras passarelas ali na região da Fruc também, com baias de ônibus, estamos adequando todas as passarelas aí conforme a necessidade, né, de cada uma delas. Cada uma delas tem uma necessidade específica. O Carlos também pergunta sobre a obra do Montanha, né? Que estão rebaixando, tiraram parte do material que já estava colocado. Ali também houve uma alteração, né? Era um local que volta e meia tinha alagamento, né, na BR-386. O que está sendo feito ali, o porquê que dessa mudança? Ali, nessa obra específica, né, nós tivemos aí uma ação forte também das enchentes, né? Então estamos tendo que remodelar um pouco, reiniciar ali, né, a obra, que já estava num padrão um pouco mais alto. Tivemos que retirar porque o material, ele com tudo que aconteceu, ele não estaria competente para poder basicamente levantar. Então nós tivemos que fazer limpezas ali para remodelar e continuar. E também adequações de drenagem, como foi falado.
Isso não impacta no restante. Não, são obras, por isso que, né, é importante isso. Hoje nós temos mais de 15... seguem igual. 15 frentes de trabalho ao mesmo tempo, exatamente, Ricardo. Então, quando a gente está lá naquela região da antiga PRF, no 341, estamos ali na região ali da ferrovia, no Boa Vista, nós temos hoje várias frentes ao mesmo tempo. E uma delas é o Montanha. Por isso que, quando eu falei anteriormente, a gente tem uma linha do tempo, né? O nosso cronograma nos dá essas bases e a gente tem que alocar recurso de acordo com a necessidade. Naquela região do Montanha, hoje a necessidade de recurso ela é aquilo. Se eu botar mais gente, não há necessidade, né? Então, nós estamos rebaixando. Vamos iniciar até com material pétreo, né? Hoje ele é um material, ele é um solo, ali, um material, um arenito, que com a quantidade de chuva que nós temos aqui na região é difícil trabalhar com esse tipo de arenito ou argila. Tu tem que, para ela chegar na compactação ótima, ela demora. Então nós vamos entrar ali com material pétreo, nós vamos entrar com pó de pedra naquele local. Então nós vamos ganhar celeridade no momento de remontar, né? Utilizando outras alternativas, né? Por isso que a gente vem, cada trecho a gente vem estudando. Estamos aqui com alguns técnicos, né, geotécnicos nos auxiliando para que a gente possa avaliar cada situação. Alguns locais, em função das enchentes, nós tínhamos uma contenção que ela agora ela já não ela teve que ser modificada, né? Então muitas coisas elas modificaram do momento do projeto anterior, né? Então isso é importante. Tudo a gente vem estudando, né? Reestudando, né? Estamos com um time grande aqui. Até é importante falar, hoje dentro da duplicação nós temos aí mais de 500 pessoas trabalhando, né? Isso entre a equipe que está de mão de obra direta, né? Lidando no dia a dia ali, guindastes, né? Tudo isso que a gente está trabalhando. Isso no nosso trecho aqui ou pegando a Soledade também? Somente o nosso trecho. Trecho, né? Vamos dizer assim, nossa sede aqui em Lajeado. Eu falava, hoje pela manhã eu passei só no viaduto da Pasqualine ali, eu vi umas 40 pessoas trabalhando. Então, até brincava fora do ar que tá parecendo a velha CCR, entre aspas, né? Aquela que começou as obras que tinham um ritmo acelerado. A gente tá vendo obra para tudo que é lado. Tá contento agora a equipe, o tamanho da equipe? Ou vocês ainda estão precisando de gente? Ou essa é uma situação que agora vocês conseguem dar mais vazão ao trabalho? Exatamente, Ricardo. Hoje nós temos o time que a gente precisa. Então, quando eu vinha falando das 500 pessoas, é porque nós temos, além de mão de obra direta, nós temos um time de engenheiro grande aqui, né? Então, temos engenharia, temos assistentes técnicos, tudo isso trabalhando para que a gente possa ganhar celeridade. Quando a gente quer ganhar celeridade, a gente quer buscar alternativas diferentes, né? Por isso que a gente está com essas frentes todas espalhadas, atuando onde é necessário, fazendo planejamento semanal e atualizando isso de uma forma que a gente possa ganhar celeridade em cada um dos pontos, né, que a gente está trabalhando. Tá certo, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação. Aí a gente já havia conversado à distância, né? Mas bem-vindo sempre aqui à Rádio Independente e com certeza vamos voltar a conversar em outras etapas aí das obras. Eu agradeço vocês, a gente fica à disposição aqui a CCR. Nosso intuito sempre é aqui as entregas e a segurança ao usuário que está rodando na rodovia. Um abraço para vocês. Gabriel Cunha, coordenador de engenharia da CCR Via Sul, que tem atuado aqui em Lajeado e que hoje esteve aqui na Rádio Independente para explicar um pouco. Marco importante, hein, gente? Última detonação, cerca de 200 detonações, a última obra de arte, o último viaduto vai começar a ser construído ali no bairro Conventos e seguem as datas aí previstas, né? Para a entrega da duplicação entre Lajeado e Marques, final do primeiro semestre, mesmo prazo para a terceira faixa entre Lajeado e Estrela e a ponte do Rio Taquari antes, né? Para março e agora final do ano, início do ano que vem, a gente vai começar a ver uma maior movimentação. E pelo que disse o Gabriel, não preocupa, apesar dessas imagens aí de rachaduras ali nos tubulões, né, na parte submersa da ponte do Rio Taquari.